Eduardo! Domo meu querido Kohai, minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Doméstico na Kanojo aqui no canal, onde hoje vamos falar sobre os capítulos de números 244 e de número 245. Isso mesmo, um dos capítulos mais recentes lançados já nessa semana, vamos abordar sobre isso nesse vídeo. Por conta do que? Foram capítulos que para mim são muito importantes para o futuro da obra. Até então, não tínhamos uma previsão de quando Doméstico na Kanojo iria acabar. A gente sabia que já estava na metade, entrando para o final, mas a partir de agora eu posso dizer sem dúvidas que marca, digamos que, o início de batalhas amorosas, de disputas. Finalmente as irmãs Tachibana, Kyodai Tachibana, começarão a disputar, a brigar, a seduzir nosso querido protagonista, o Natsu. Por conta de que nossa querida Rui, no capítulo de número 245, já diz para a própria irmã: estamos na mesma posição, então sem mágoas de quem conseguir o Natsu. E a Hina concorda, ou seja, a rivalidade, a guerra, a disputa, o amor de fãs finalmente começa em Doméstico na Kanojo, por conta que a partir desse momento vai ter lágrimas de qualquer jeito para qualquer um dos lados, vai ter, digamos que, gritos, vai ter surtos, então se preparem que vai ter muitas emoções daqui pra frente para os próximos capítulos. Na minha opinião foi muito importante, como eu já disse, é uma rivalidade que é marcada a partir de agora. Eu diria que a obra finalmente já entra na fase final, independente a temática do triângulo amoroso que foi apresentada desde o começo vai ser tocado mais agora, principalmente já do Natsu e da Hina, e depois ainda veremos talvez o futuro de Natsu e Rui. Prepara o coração, porque daqui pra frente a obra só vai melhorar ou talvez piorar, dependendo de qual lado você é. Na minha opinião, ambas são espetaculares, são maravilhosas, então independente de quem o protagonista escolher, eu já disse várias vezes e sempre vou dizer, eu estou feliz, porque eu amo as duas waifus. Para todo caso, é claro que vai haver lágrimas, seja de tristeza, seja de alegria, mas sobre isso, digamos que sobre o futuro da obra, por conta que eu falei, vocês já devem perguntar nos comentários, então você sabe quantos capítulos vão ser, Haru? Então, essa previsão eu quero deixar ainda para daqui a algumas semanas para falar com vocês sobre isso, sobre até quando pode ir, quando que pode acabar, se vai chegar até metade de 2020 ou final. Então, isso a gente conversa daqui a algumas semanas, por conta de que eu preciso ver o começo do próximo capítulo de número 246, eu tenho que ver a condição que vai ser apresentada, então dependendo dos próximos capítulos, a gente conversa sobre o futuro da obra logo logo. Mas já tendo deixado já avisado isso agora no começo do vídeo, vamos começar a falar sobre os capítulos, não é mesmo? Por conta de que, meus amigos, vamos conversar. Eu acho que a Rui não gostou muito dessa visita da Hina, não. No começo ela até deve ter gostado, mas depois que ela soube que o assunto era Natsu, acho que ela queria botar a irmã dela de volta no avião. Pra todo caso, vimos que a Hina fala: me desculpa aí, Rui, mas eu voltei pro jogo. Vou roubar o Natsu, vou seduzi-lo e ele vai ser meu. E a Rui só fala: quero ver você tentar, sendo que ele tá apaixonado por mim. E aí você viu que a disputa das waifus lendárias começa. Pra todo caso, foi um capítulo muito bom, eu diria que elas foram muito maduras, eu gostei bastante de ter visto a parte, digamos que a justificativa, o motivo da Rui ter terminado com o Natsu, e isso vai deixar muitas pessoas mais furiosas ainda. Só que a partir desse momento eu olhei com um olhar bem calmo para a Rui, por conta de que eu sempre desconfiava que tinha algo ao fundo, que ela sempre ainda estava preocupada com o Natsu, e o motivo do término não foi pelo Natsu, isso mesmo que você ouviu, foi um pouco por razões egoístas dela, só que foi pensando no futuro com o Natsu. Então, na minha opinião, a Rui foi muito certa no que ela fez, mas calme, não me odeie, você vai entender isso ao longo do vídeo. Pra todo caso, falando da Hina, eu acho que vai ser muito legal ver o próximo capítulo, que ela vai dizer, pelo fato de que a gente viu que ela realmente tá apaixonada, e acontece que o Natsu literalmente pergunta: o que você sente por mim? E acontece que ela não vai mais poder esconder, ela não vai mentir na frente dele, provavelmente é isso que eu acredito, né? Então, provavelmente vai ser muito bom, eu tô muito ansioso pra ver o que ela vai falar, e a gente vai saber isso no próximo capítulo. Mas calma, que o foco dos capítulos de hoje é 244, 245, vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque literalmente foi muita coisa, então eu tenho que falar ainda sobre a Rui, tenho que falar sobre o Natsu, tenho que falar sobre a Hina, porque finalmente o foco está indo, a reta final está indo, finalmente o casal, ou melhor dizendo, o triângulo amoroso, está começando a se desenvolver cada vez mais. Então vamos falar de Doméstico na Kanojo e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como o Encontro das Waifus. Hina e Rui finalmente falam sobre Natsu. Vamos começar por uma das partes mais interessantes, na minha opinião, que foi a razão pela qual Hina e Rui se apaixonaram por Natsu. Isso foi muito interessante pelo fato de que a gente sabe, digamos que todo romance, toda história que esse triângulo amoroso teve, só que a gente nunca descobriu o motivo do porquê eles se apaixonaram um pelo outro. O Natsu, a gente até sabe porque a gente segue a visão um pouco do protagonista, mas a razão, digamos que da waifu, em questão da Hina, da Rui, a gente nunca viu a visão delas, o motivo pelo qual elas se interessaram pelo protagonista. Então, para a Rui, ela não tem um motivo aparentemente, porque desde o capítulo 1 eles já estão fazendo isso aqui, não é mesmo? Mas
Mas pra todo caso, na opinião dela, é porque quando ele estava feliz, ele sempre parecia fofo, e por ele sempre ser gentil, carinhoso, sempre colocar em primeiro lugar em tudo que fosse necessário. Então essa é a razão pela qual Arui é apaixonada pelo Natsu. Isso foi muito legal, na minha opinião, de ter visto. Já a Hina, o motivo foi outro, pelo fato do que ela se apaixonou por um motivo que eu diria que foi fofo, bonito e engraçado. O motivo realmente que fez ela se interessar pelo protagonista foi o fato dele ser jovem, apoiá-la nas suas decisões, em tudo que ela desejava fazer. Então isso fez com que ela sentisse um interesse amoroso nele. Então esse foi o fator, digamos, que ela realmente se apaixonou, que ela começou a se interessar. Mas o motivo definitivo, aquele fator que tipo fez com que ela caísse em amores pelo Natsu, foram as expressões faciais dele. Isso mesmo que você ouviu, aquela expressão de sono, aquela expressão de envergonhado, essa foi a arma letal que fez com que ela ficasse caidinha pelo protagonista. Então tá aí, pra você que nunca acredita que alguém pode se apaixonar pela sua expressão, pode ser que isso aconteça ainda, mas ambos foram motivos legais e eu particularmente gostei de ambos, por conta do que Doméstico na Kanojo, a gente sempre sabe o motivo do porquê o Natsu gosta da Hina, o motivo do porquê o Natsu gosta da Arui, a gente sempre vê isso na visão do protagonista, só que nesses capítulos a gente viu mais da Hina, da Arui, digamos que o que ela sente pelo Natsu. Então digamos que a autora ter feito isso, que foi por esse motivo que elas se apaixonaram, que elas se interessaram por ele, foi legal, porque é, digamos que uma visão diferente, a gente tá olhando, digamos que a obra de um outro ponto de vista, da visão das waifus, do porquê elas gostam tanto do protagonista. Então eu realmente gostei de ter visto, digamos que a razão da Hina, a razão da Arui. Se você me perguntasse qual foi, digamos que a resposta que eu mais gostei, se foi da Arui, se foi da Hina, eu diria que foi da Arui. Eu acho que a resposta dela, que como ela disse que ela não tinha um motivo aparentemente, ainda foi muito mais construída. É também devido ao fato de que eles tiveram, né, uma experiência maior, mas eu acho que a Arui, digamos que conseguiu dar uma resposta mais clara, diferente da Hina. Particularmente, a Arui está de parabéns porque ela arrasou nisso. Um ponto para a nossa waifu. Mas para a nossa outra waifu, a Hina, eu acho que a resposta dela foi tão boa quanto, pelo fato do que, isso é se você me perguntasse qual resposta eu gostei, mas a verdadeira resposta minha é que não podemos comparar as respostas de ambas. Ambas são diferentes, têm suas personalidades, elas se apaixonaram pelo Natsu, que é a mesma pessoa, mas foi por visões diferentes. Então acontece que não tem como, digamos, elas se apaixonarem pelo mesmo motivo. O Natsu teve uma convivência diferente com cada irmã. Então eu diria, na minha opinião, que ambas foram respostas muito boas, mas claro que sempre há uma resposta que a gente acha melhor. Mas ambas merecem ser felizes, isso na minha opinião. Mas vamos falar de algo muito interessante, afinal já falamos o motivo do porquê Hina e Rui se apaixonaram por Natsu, mas agora vamos ressaltar mais das waifus. Em particular, o vídeo de hoje é mais focado na nossa querida Arui, porque ela foi o foco, embora digamos que estejam apresentando e desenvolvendo mais a relação agora da Hina e do Natsu. Para todo caso, o foco foi a Arui e é sobre isso que eu quero ressaltar pelo menos nessa parte do vídeo, por conta do que? A maneira com que a Arui foi madura, a maneira com que ela lidou, digamos que com a revelação da irmã mais velha dela, e a maneira, digamos, com que ela disse sobre o término, o qual foi o motivo, digamos, que ela terminou com o Natsu, na minha opinião, foi muito maduro da parte dela ter falado isso, e ela ter reconhecido o quão imatura, o quão infantil ela foi, por conta do que? Pensa comigo, meus queridos corrais, o que a Arui poderia responder pra Hina? A Hina pega um avião, vai para a América, só para falar que ainda é apaixonada pelo mesmo garoto que a Arui é apaixonada. Ela fez uma viagem do outro lado do mundo, do Nippon para a América, só para falar do Natsu, pra você ter ideia. Então, o que a irmã dela poderia falar? Pensa. Então, ela só fala, tá bom, né? Você não vai cumprir a promessa? O que eu posso te dizer? Mas foi legal pelo fato do que essa parte mostra muito o amadurecimento e o desenvolvimento da Arui. E isso é algo que eu vou ressaltar muito nos vídeos, por conta do que a Arui é a única waifu que desde o começo está tendo um belo, um ótimo crescimento e desenvolvimento. Você nota no começo a personalidade dela, você vai notando, digamos, quando ela se relaciona com o Natsu, e você vê agora a forma como ela reconhece, digamos, seus erros e como ela quer melhorar. Então, na minha opinião, a Arui está sendo um exemplo, não é à toa, digamos, que muitas pessoas amam, se apaixonam por ela, porque ela é a única waifu que a Kei Sensei está apresentando um grande desenvolvimento. Não estou desmerecendo a Hina Serizawa, mas digamos que de principal, assim, do foco, de que teve uma relação realmente bem amorosa com o protagonista, temos dizer que foi graças a isso que ela foi influenciada, que ela teve sua personalidade mudada e que ela ficou, digamos que até mais doce. Então a Arui está tendo um ótimo crescimento, principalmente agora que ela terminou com o Natsu. Eu acho que ela está ficando mais amadurecida e está ficando muito
muito mais crescida, muito mais adulta, como ela mesma reconhece os erros dela, que é isso que a gente vai falar logo logo. Mas então, a maneira com que foi mostrado nesses capítulos foi Subarashi, por conta do que? Ela fala para sua irmã, não há problema, você só não consegue esquecer, você tentou esquecê-lo, você cumpriu uma parte da promessa, só que você sente o mesmo que eu estou sentindo, eu sinto saudades enormes do Natsu, eu não consigo esquecer, eu ainda sou apaixonada. Então acontece que, reconhecendo os sentimentos da Hina, ela não pode julgar sua irmã, pois ela está na mesma situação, como ela mesma falou. Ela falou que não vai deixar a Hina pegar o Natsu. A rivalidade começa, só que como ela mesma disse, que ela não vai ficar brava, afinal ela sabe o que a Hina está sentindo. Então, na minha opinião, essa fala mostra o crescimento da Rui, mostra como ela foi magnífica. Então, sério, na minha opinião, sem dúvidas, a Rui tá tendo um ótimo desenvolvimento e eu estou gostando muito disso. Eu acho que esse tempo que ela foi pra América tá fazendo com que ela cresça mais rápido como ela queria. Então, tendo ressaltado dessa cena, digamos que da Rui entendendo os sentimentos da Hina, é algo que eu tinha que destacar no vídeo porque eu gostei bastante. Mas vamos rapidamente concluir a parte sobre a Rui, por conta que eu acredito que eu falei o que é necessário, só que agora eu tenho que falar do motivo mais importante em torno de nossa querida Chef Waifu. Devemos falar do motivo de porque ela terminou com o nosso protagonista, o Natsu, o motivo por qual muitos odeiam ela e o motivo do qual agora muitos podem estar voltando a se amar por ela. Por conta do que? A Rui, eu acho que qualquer pessoa, ela é humana, ela tem sentimentos, ela às vezes tem que priorizar a si mesma. E por mais que o Natsu estivesse num momento crítico, e isso foi errado dela ter feito, ela terminou em um momento que ele estava entrando em um estado depressivo, ele não sabia mais o que fazer da vida, ele estava frustrado consigo mesmo, ele precisava do apoio da namorada, ela vai e fala, a gente vai dar um tempo. O que você pode dizer sobre isso? A gente vai falar que ela foi uma desgraçada, porque me desculpa, não tem. Vendo naquela visão, não tem o que falar. Ela terminou com o cara quando ele mais precisava dela. Então não tem, tipo, ele ficou quase no poço. Como que ele ia conseguir se levantar se ele já tinha perdido quase tudo que lhe era importante, como ele mesmo disse na época? Então acontece que, para isso, os seus companheiros foram muito importantes. A Hina foi fundamental, o Kobayashi-san, o Fumiya, a Misaki, que digamos que aquele grande arco apresentado, aquele mini arco que foi focado nela, aquilo ajudou o Natsu a olhar para frente novamente, a ele superar, digamos que a Rui, mesmo estando ainda apaixonado por ela. Então acontece que serviu muito para o crescimento dele, tudo isso. Então, indiretamente, independente da Rui ter pensado no Natsu ou não, ter pensado um pouco ou nada, ela ajudou ele de certa forma a crescer, a ter uma experiência dolorosa, mas a conseguir passar por isso, que vai ter casos que vamos nos apaixonar, vamos ter términos miseráveis, só que há momentos que a gente vai conseguir se reerguer, seja por nossa própria força, ou seja pela ajuda de nossos queridos amigos. Então eu acredito que isso que a Kei Sensei mostrou, digamos que na obra, e também que mostrou em torno da Rui ter feito isso indiretamente com o Natsu, foi muito fundamental para o crescimento do protagonista. Mas voltando ao assunto principal, a Rui foi uma desgraçada, é isso que você está dizendo, Haru? Sim, ela foi. Só que eu não a culpo e quero deixar isso bem claro, ela agiu por razões imaturas, egoístas, ela reconhece isso, isso é um ponto fundamental, ela reconhece que foi por conta dela que eles tiveram um término miserável, um término horrível, um término péssimo. Ela reconheceu que ela forçou as emoções dela no Natsu, ela estava com ciúmes pelo Natsu não ter contado para ela e está tendo a ajuda da Serizawa naquele momento, só que o Natsu não queria preocupar ela e por isso ela reconhece que ela foi muito imatura e a razão dela ter dado um término é para que ela conseguisse amadurecer pensando no futuro da relação dela com o Natsu. Então eu acho que foi fundamental essa parte dela saber que ela está errada em ter feito tudo isso, que o término foi péssimo por conta dela. Então eu acredito que isso já mostra que ela sabe o que ela errou, mas que ela está tentando melhorar para que, se tiver uma outra chance com o Natsu, eles vão ter uma relação muito melhor como um casal, digamos que confia um no outro. Então foi muito bonita essa parte. Só que ainda continuou naquela pergunta, né? Você acha que ela foi certa? Você acha que ela foi errada, Haru? Pelo tom que você está dando, parece que ela foi errada. Então, não existe certo e errado. Por conta do quê? Ela, digamos que priorizou, digamos que o amadurecimento, o crescimento dela. Por mais que tenha sido de um jeito errado a maneira com que ela terminou com o Natsu, foi para o seu próprio bem, porque antes da gente se apaixonar, antes da gente amar o próximo, a gente deve amar a si mesmo, a gente deve priorizar nossa saúde mental. Então acontece que ela viu, acontece que se ela continuasse com o Natsu, a relação deles iria piorar cada vez mais, como ela mesma pensou. Então ela decidiu dar um tempo, não um término definitivo, para que eles conseguissem ficar um pouco distante, para que eles crescessem, para que ela conseguisse amadurecer. Foi errado ela ter feito aquilo com o Natsu? Foi errado, não estou falando que ela foi certa, mas
eu estou falando que de certa maneira não podemos culpá-la, porque a gente muitas vezes deve ser como a Arui, e você pode agora começar a me xingar provavelmente. Na verdade não me xinga não, porque eu não quero gente me xingando, mas acontece que muitas vezes a gente vai ter que ser como a Arui, e me desculpa, eu sei que você pode não concordar isso comigo, mas vai ter vezes que a gente tem que se preocupar consigo mesmo. Na verdade, eu até sou um pouco egoísta nesse ponto, eu penso muito em mim, só que eu acho que, e é por isso que eu não condeno tanto a Arui, porque ela pensou nela, só que de certa maneira ela pensou no futuro com o Natsu, então ela quis crescer para que no futuro a relação deles não piore como piorou no passado. Então ela agiu de certa maneira egoísta, mas foi para o bem do futuro dela com o Natsu. Então ela pensou um pouco no Natsu, em certo modo sim e não, por conta que acabou, digamos, naquele momento com o protagonista, com o coração dele, só que ela pensou num futuro próximo deles, de certa maneira. Então, no meu ponto de vista, ela foi errada, só que ela foi certa ao mesmo tempo. E se você fosse me perguntar, mas Haru, você acha que ela foi mais errada, né? Sim, ela foi mais errada, só que eu não a condeno, porque eu acho que na situação que ela estava, ela sabe o que ela estaria fazendo, ela sabe que poderia deixar o protagonista de coração partido, mais frustrado, mais no chão, e ela decidiu mesmo assim fazer. Foi um pouco egoísta da parte dela? Foi, mas o que a gente faria na situação dela? Devemos pensar isso antes de falar dela, não é mesmo? Por isso que eu não a condeno, porque a gente nunca saberia o que faria numa situação, seja se estivesse na pele do Natsu, da Arui, de qualquer, digamos que, personagem do universo de Domestic no Kanojo. Para concluir, não tem certo e errado, como eu disse. Eu acho que vai ter casos que você vai achar ela foi errada, como vai ter casos que você vai achar que ela foi certa. Só que eu já vejo um ponto de vista diferente, não é tão condenável o que ela fez, porque muitas vezes a gente poderia ter feito a mesma coisa, então eu não acho justo criticar a Arui, porque ela terminou com o Natsu no momento que ela precisava priorizar a própria saúde e o próprio crescimento para que depois ela pudesse olhar, digamos, para seu companheiro novamente. Então, independente se ela está certa ou errada, eu acho que ela está os dois modos de certa maneira, ela está numa média. Lembrando que isso é só meu ponto de vista, como eu disse, há várias razões para ela estar errada, mas há algumas justificativas para suas ações. Mas então é isso que eu penso, eu quero ver se ela vai falar com o Natsu um pouco sobre isso, eu acho que eles nem vão tocar nesse assunto novamente, mas se eles tocarem, eu gostaria de ver, digamos, qual seria o ponto de vista do Natsu sobre tudo isso. Mas, para todo caso, eu acho que foi necessário, tanto para ela como para ele, ambos cresceram, independente se foi errado ou não, eu acho que é necessário às vezes acontecer, mesmo que o término seja péssimo, para que se você ama realmente a pessoa, você sabe que ela vai te esperar para que no futuro vocês possam ficar juntas novamente. Foi até muito bonito, muito romântico, muito poético. Mas sabemos que às vezes não acontece uma volta, porque a Arui foi corajosa, ela deu um tempo no Natsu e se ele quiser pegar a Hina agora, ele pega. Mas, pra todo caso, era isso que eu queria falar, é essa a minha visão, meu ponto de vista. Eu não acho que ela tá certa, mas também não acho que ela tá errada. Ela está, digamos que um pouco errada e um pouco certa. Mas vamos falar um pouco do Natsu agora, que é uma parte muito importante do vídeo e foi uma parte muito importante, digamos que, do capítulo. Mas vamos falar do nosso querido protagonista de Domestic no Kanojo, o nosso querido Natsu, o garoto que muitos queriam estar na pele. Eu conheço vocês, seus Kohai, filha da mãe. Eu sei que alguns de vocês queriam estar na pele dele, mas também sei que muitos não queriam estar, porque, sério, que situação Muzukashi. Porque veja por um lado, ele é apaixonado pela Arui, como foi mostrado, a autora colocou nesse capítulo, ele ainda é apaixonado pela Arui. Só que também é mostrado no capítulos anteriores que ele ainda sente uma atração para a Hina e como ele mesmo pensou, que agora é diferente da situação quando ele era mais jovem, eles podem ficar juntos. Então o desgraçado, ele sente atração por uma irmã e é apaixonado pela outra. Olha, o Natsu, eu tô achando que ele vai ter, digamos que daqui pra frente, um futuro que talvez algumas pessoas queiram xingar ele, só tô dando a dica aí. Mas, pra todo caso, falando um pouco mais, como eu posso dizer, sobre os capítulos ali em torno do Natsu, eu posso dizer que ele tá realmente confuso e é difícil você, tipo, criticar ou tentar ajudá-lo, pelo fato de que foi como Fumiya disse, é a única maneira, talvez, de ajudá-lo. Esqueça o que você ouviu e esqueça de quem você gosta. Pense em quem é mais importante para você e com quem você quer ficar. Tenha, digamos que, um pensamento bem elaborado, um pensamento bem pensado e depois tome sua própria decisão. O Fumiya é aquele cara que, tipo, merece um spin-off. Hashtag Fumiya merece spin-off. Por conta que, caraca, esse cara merece. Como ele mesmo pensou, se isso acontecer comigo, a história vai ser bem diferente. Então foi muito omoshiroi.
Pra todo caso, eu acho que não tem muito, tem que fazer uma pegada mais comédia isso, porque o Natsu, tipo, ele tá realmente confuso e o cara só vai saber o que ele vai fazer da vida a partir do próximo capítulo com a resposta da Hina, me desculpa, mas é isso, porque ele não sabe o que ele vai fazer, ele simplesmente vai ter que ouvir da própria boca da Hina que ela ainda gosta dele. Afinal, se pensarmos, foi difícil para o protagonista tomar a decisão de terminar, de esquecer, de superar a Hina. Isso é algo que ele talvez não tenha feito com a Arui, isso é algo que é importante de ressaltar, mas talvez a gente deixe só pra falar disso daqui pra frente. Por conta do quê? Com a Hina foi um término péssimo, digamos, não tão péssimo como a Arui fez. Só que a Hina fez pensando no futuro do Natsu, ela falou que não queria mais ficar junto com ele, então foi tipo numa decisão muito mais madura, foi diferente da Arui que ela só falou, vamos dar um tempo. A Hina já não, ela falou, vamos terminar, eu não quero mais você do meu lado, Natsu. Só que acontece que foi para o bem dele, então como é que ele vai agora tomar uma decisão sendo que no psicológico, na mente dele, ele trabalhou dificilmente para separar as duas Hinas que ele conhece. A Hina, digamos, Ne, que é a Hina Nessan, que é o lado, digamos que, de irmã dele, e a Hina de paixão pura, digamos que de relação, de Otoko, de Onna. Como é que ele vai fazer isso? Foi duas Hinas que ele não consegue deixar juntas como uma só, porque foram situações diferentes. Afinal, com uma Hina, ele se apaixonou. Com a outra Hina, é uma relação mais tipo de irmãos, amigável, como foi nos capítulos mais recentes que eles estavam morando juntos, mas eles não tiveram uma relação, digamos que sexual. Então é difícil porque o Natsu, como disse, eu trabalhei muito duro para separar essas duas Hinas. Só que após saber agora da verdade sobre o que ela pensa sobre mim, eu não posso mais esquecer a Hina. Eu vou ter que lembrar dela novamente. Conta de que o Natsu não pode falar, ah, ela tá solteira, eu tô solteiro, vamos ficar junto. Eu não posso só porque agora eu sei que ela gosta de mim. Seria algo que seria muito, como eu posso dizer? Eu não queria usar essa palavra que eu não gosto, então eu vou usar baca. Porque ele seria muito baca de fazer isso. Por conta do quê? Imagine, ele é apaixonado por uma irmã e ele pega a outra. Não seria, tipo, legal isso. Se ele gostasse, tipo, da Hina novamente, tudo bem, porque ele sente ainda uma atração. Se essa atração virar uma paixão, não há problema, porque daí ele está seguindo seu coração. Mas ficar só com a Hina, digamos que para passar um tempo, para tentar esquecer a Arui, não seria legal da parte dele e eu ia xingar esse protagonista um monte. Então você já sabe, se acontecer do Natsu aprontar alguma coisa, se prepare que ele pode ser muito xingado por mim. Mas acontece que eu acho que foi como ele disse, ele está agindo, digamos que na razão. Ele não vai poder ficar com a Hina porque ele não é apaixonado por ela mais, ele sente uma atração, só que ele não pode mesmo assim, digamos que querer ficar com ela só porque ele sabe agora das verdadeiras intenções dela. Por mais que ele seja o único que pode fazê-la feliz, ele não vai fazê-la totalmente feliz pensando em outra garota e não estando totalmente apaixonado, dedicado, colocando a Hina em primeiro lugar como ele colocava a Arui e como ele apoiava desde jovem a Hina. Então se pensarmos um pouco sobre o que o Natsu diz, ele está muito correto, ele não quer machucar a Hina, então ele prefere saber primeiro o que ela sente e depois talvez tomar uma decisão, porque eu acredito que ele não vai, digamos que falar algo de primeira, porque é algo muito difícil para ele mesmo, porque ele via a Hina de uma maneira de paixão, depois ele teve um término péssimo, ele viu de uma maneira como Hinane, tipo de Nessan, e agora ele está olhando talvez com uma visão de Hina de volta de amor, paixão. Então é difícil todas essas visões, todas essas versões, todas essas aparências que a Hina tem para o protagonista, e é algo que ele vai ter que ter muito cuidado agora para que ele não machuque ela e para que ele mesmo, digamos que seja um bom protagonista e saiba respeitar, digamos que a relação, o sentimento dela. Então sério, tá complicado para o Natsu nesse momento, mas a gente vai descobrir mais com os próximos capítulos. O que eu posso dizer agora é a frase que o nosso querido Fumiya disse. E a fala do nosso querido Fumiya que garante a ele, digamos que uma Kanojo no final de Doméstico na Kanojo, posso dizer que foi épica, foi digno daquele Otoko que está concorrendo para o Ikemen de Doméstico na Kanojo. Afinal, ele só disse para o seu amigo Natsu, como o próprio admite, você sempre me ajuda, Fumiya, ele falou uma frase que tipo, a gente quase bateu palma, foi assim, ó, ele só fala: have a real sensible think about this and make your own decision. Ou seja, faça um pensamento muito bem construído, pense bem sobre isso, repense nos sentimentos e faça sua própria decisão. E isso continua com a fala dele, esqueça o que você ouviu, esqueça de quem você gosta e pense em quem você realmente quer ficar até o final. Ou seja, sério, ele foi aquele cara que a gente quer pra ter amigo do nosso lado, ele sempre fala das nossas relações, imagine quem não quer um Fumiya pra vida, hein? Posso dizer que foi fantástico isso. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que o que ele falou foi muito sério, eu acho que foi muito
muito bom isso para o Natsu, só que numa situação assim, olhando a fundo, se o Natsu esquecer quem ele gosta e digamos que esquecer também o que ele ouviu, vai ser complicado, porque digamos que o coração assim vai ficar muito ainda engasgado na Arui. Então eu acredito que ele vai ter que repensar sim, embora eu esteja quase contradizendo o nosso querido Fumiya, ele tem que saber de tudo, ele tem que ver, digamos que os momentos que ele teve com a Arui, com a Hina, ele tem que ver, digamos, agora o futuro, os sentimentos de ambas e ver realmente o que ele pode ter pra frente, se ele realmente pode fazer com que a atração vire uma paixão, um amor retome, um amor-paixão da sua primeira paixão, ou se ele quer continuar nessa paixão que ele tem atualmente. Então vai ser difícil, mas a gente vai saber disso e vai conversar ao longo do tempo, afinal, provavelmente eles vão desenvolver bastante o Natsu. É isso que eu espero daqui. Mas então, meus queridos, falta pouco para falar sobre esses capítulos, vamos falar agora de Natsu e Hina, afinal vamos falar do reencontro deles. Natsu está bem pra baixo, porque ele não sabe mais o que faz, nunca vi um protagonista que fica tão pra baixo só por saber que uma garota gosta dele e só pra ele gostar de outra. Parabéns, Natsu, você tá com uma autoestima muito elevada. Mas, pra todo caso, o que eu posso dizer é que realmente isso deixa confuso, eu não vou culpar ele, eu fico brincando aqui, mas é uma situação bem séria que ele tá, tipo, eu nunca saberia o que eu iria fazer na pele dele. Mas, pra todo caso, porque pensa, você gosta de uma garota e, tipo, a outra garota que você amava, tipo, ainda gosta de tu. É complicado. Mas, já falei sobre isso, tipo, sem dúvidas, eu acho que ambas merecem ser felizes. Eu acho que a Hina é espetacular, Subarashi, eu já ressaltei isso nos vídeos passados, por conta que ela fez tudo isso para o bem do Natsu, então isso deixa ele muito confuso no que ele pode tomar decisão, porque ele quer que a Hina seja feliz, então é muito importante isso. Mas acredito que sobre isso a gente até vai falar mais, acredito que nos próximos vídeos, eu acredito. Depende da Kei Sensei também, vai que ela desenvolve outra parte do mangá. Mas falando agora sobre o reencontro, vemos que eles vão no bar, a Hina dá, digamos que o presente, a lembrança que ela comprou da América, e percebemos que a Hina não tem um bom gosto para presentes, isso mesmo. E daí acontece que ela começa a falar o que ela fez lá, e que ela reencontrou a Arui, que daí ela fala que a Arui tá com problemas, e daí o Natsu só pergunta, problemas? E daí ela fala, são os problemas do trabalho, mas por quê? E daí acontece aquele momento que ela só pergunta para o Natsu a seguinte pergunta que fez com que ele ficasse, tipo, mais confuso do que ele já tava por ainda pensar na Hina, porque se ele falasse algo, poderia fazer com que a Hina pensasse em algo, então ele deu uma desculpa esfarrapada. Mas a pergunta que ela fez é, Kanojo ni tsuite kangaimasu ka? Você ainda pensa na Arui? E aí complicou a vida do nosso protagonista, porque ele fala, eu me preocupo com ela ainda, tipo, é só isso, tá bom? É só uma preocupação, afinal, ela está fora de casa. E daí acontece que a Hina explica toda a situação da Arui, afinal ela foi pra sessão de pasta, lembrando que eu estava muito preocupado com isso que ia acontecer com a Arui, mas eu acho que isso não foi até uma parte tão importante nesses capítulos, talvez a Kei Sensei desenvolva isso daqui pra frente, ou talvez até deixe ser só essa passagem meio chata e depois a Arui vai tomar alguma decisão, mas eu acredito que ainda vai ter um desenvolvimento sobre isso. Mas por enquanto não é nada de relevante, de interessante, de importante. É daí que vemos que a Hina explica tudo, daí eles terminam, digamos que de beber ou de pegar as lembrancinhas, de comer. A gente viu que a Hina já começa a seduzir o Natsu, porque ela não perde tempo, tipo, enquanto você tá na América, eu vou pegar ele pra mim. Foi tipo literalmente isso, porque ela só encosta no rosto do cara e ele já fica todo excitado, nervoso, lembrando dos momentos deles felizes. Então acontece que vemos que ambos vão no parque, tipo, a Hina mostra um pouco do lado criança dela, brincando no escorregador, e acontece que ele fala, você tá meio grande já pra isso, né? E ela fala, só porque você tá mais velho, agora você quer ficar me criticando? E ele fala, não foi bem uma crítica, eu só estou te falando. Então foi muito boa essa parte, porque nesse momento todo, ele não consegue, tipo, ficar do lado dela e ficar pensando, caraca, foi pro meu bem, caraca, ela pensa em mim, caraca, ela me ama, por que que ela não fala nada? E ele já faz essa pergunta, o que que você pensa sobre mim? Você ainda gosta de mim? Foi, tipo, literalmente isso, e é assim que acaba o capítulo de Doméstico Nakanojo de número 240. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre os capítulos mais recentes de Doméstico Nakanojo, por conta que foi daquela maneira que eu falei realmente que ele se concluiu o capítulo. Eu acredito que vai ser muito complicado para a própria Hina falar agora na frente, porque ela não estava esperando uma pergunta tipo dessa do Natsu. Ela acha que o Natsu tá meio decepcionado, meio preocupado, ou meio até feliz por outros motivos, mas ela nunca ia perceber que a real emoção que o Natsu tá tudo sentindo em volta é por conta dela. Então promete ter algo muito para os próximos capítulos. O que eu posso dizer desse capítulo ainda, que talvez eu não tenha ressaltado, foi o encontro dos opais. Isso mesmo que você ouviu, tanto da nossa querida Hina quanto da Daniela. Foi muito bom ter visto, digamos que, essa cena, porque a Arui só olha e tipo fica com uma cara,
uou, tá meio um encontro bem vindo aí de vocês duas, não é mesmo? Então foi muito engraçado essa parte, embora eu diga que Darui é muito bom, tão bom quanto das outras waifus. Pra todo caso, não falando de Oppai, pelo amor de Deus, que antes que eu comece a ficar mais enrascado aqui no vídeo, ambas são maravilhosas, tá bom? Eu posso dizer que foi muito legal, eu acho que a Daniela, ela é uma personagem muito legal, e se o anime tivesse, digamos que, OVAs, novas temporadas, tipo, provavelmente talvez uma terceira temporada, eu acharia muito legal ver a Daniela, ela seria uma das melhores personagens. Pra todo caso, eu ainda acho que a KCC tem que fazer o fanservice dela, ficaria perfeito. Então, já concluindo, eu acredito que foi mais isso que eu queria ressaltar do vídeo, porque eu acredito que eu falei tudo que eu gostei, eu acho, do capítulo. Eu achei muito de se admirar o fato da Hina ter ido até a Rui. Eu me orgulhei da Hina ter feito tudo isso, porque ela realmente foi honesta, ela, tipo, tinha que quebrar essa promessa, mas tinha que quebrar a promessa olhando na frente de Sueimoto e não pelo telefone. Então, ela foi muito corajosa, ela realmente falou tudo que ela sentia para a Rui, para que depois ela não se sinta culpada se algo acontecer entre ela e o Natsu. E o fato da Rui ter entendido isso, ter compreendido, porque ela fala da mesma maneira, I feel some your way, ou algo que eu não lembro agora como é que estava escrito, mas eu me sinto da mesma maneira que você sente. Então foi muito bonita essa parte, eu acho que ambas estão espetaculares, e já concluindo, ambas merecem ser felizes, independente, Hina, Rui, são Subarashi. É isso que eu penso da minha opinião, mas para todo caso, vamos ver como é que a obra vai se desenrolar nos próximos capítulos. Então, se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Doméstico na Kanojo? Para os próximos capítulos de Doméstico na Kanojo, meu querido Kohai, minha querida Kohai, em especial o próximo de número 246, eu acredito que veremos algo em torno de Natsu e Hina, o que a gente sabe que provavelmente acontecerá. Vamos ver a continuação, digamos, se a Hina vai realmente se declarar, falar que ainda é apaixonada, que ama o Natsu. Será que teremos um beijão dos dois? Será que teremos a Hina já segurando o Natsu, seduzindo e ele cedendo as emoções ao prazer da tentação e acabar sendo atraído pelas garras, olhares e, digamos que, aparência e personalidade de nossa querida waifu? Então, a gente vai saber isso com o tempo, mas eu acredito que ele vai pensar muito, ele vai refletir sobre tudo, ele vai ficar um pouco confuso dependendo da resposta da Hina, mas promete. Eu acho que vai ter um beijo, isso é algo que eu tô querendo. Eu acho que o beijo seria fundamental, tipo, a Hina deu um beijão nele e daí sai e, tipo, ele fica mais confuso, seria bacana. Eu também acho que seria legal eles trazerem personagens antigos ou algum personagem novo, não no sentido, digamos que, de ser um personagem no sentido amoroso para o protagonista, mas um personagem que desse, digamos que, um outro arco para que o Natsu conseguisse refletir sobre tudo isso em volta dele. Então pode ser que isso aconteça no próximo capítulo, pelo menos é o que eu espero. Mas lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Doméstico na Kanojo. Mata, né?